Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos complementar o último vídeo que eu mandei para vocês, né? Falando sobre betas, falando sobre carteira, para auxiliar vocês na A3 e no dia a dia, né? Bom, então pessoal, no último vídeo, né? Na última aula, eu mostrei para vocês como calcular a correlação e como calcular o beta, né? Então vamos lá, a gente parou no beta de uma ação. Então recapitulando, o que é a correlação? Correlação é como que duas ações se comportam ao longo do tempo, né? Quando a correlação é positiva, quer dizer que quando uma sobe, a outra vai subir também, tá? As duas vão andar juntas, tá? Então a correlação é positiva. Quando a correlação é negativa, os movimentos são inversos. Então quando uma sobe, a outra cai, tá bom? O que acontece? A gente usa a correlação, que é um cálculo que ele é derivado do cálculo da covariância. Tá? A correlação a gente usa porque ela tem um poder analítico mais forte do que simplesmente olhar a variância. Tá? O que acontece? Além da correlação, então, a gente tem uma outra forma bem interessante de entender o comportamento das ações. Agora, não é olhando o comportamento de uma ação em relação a outra ação, é o comportamento da ação em relação a todo o mercado. Então, quando a gente mede o comportamento de uma ação com relação ao seu mercado, onde ela opera, a gente não está medindo correlação, a gente está medindo o beta daquela ação, tá? Então a diferença de correlação e beta é que correlação é uma ação com outra. Você mede o comportamento de uma ação em relação a outra ação. O beta não, é o comportamento de uma ação em relação ao mercado onde ela opera. No nosso caso brasileiro de ações, como que a gente enxerga o mercado, né? Como que eu vou saber como que eu vejo o mercado? O mercado, a gente compreende, a gente usa o benchmark do índice Bovespa para renda variável, tá? Então, quando a gente está vendo, por exemplo, o beta da Vale, né, que é o que eu tenho aqui, esse beta da Vale, 0,986, quer dizer que é o beta da Vale em relação ao índice Bovespa, tá? Então, olha só, quanto mais próximo de 1, mais parecido com o comportamento do benchmark, da referência, do mercado, ou seja, mais próximo ao comportamento do índice Bovespa. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Vale ela tem uma participação muito grande, né? Ela é muito explicada pelo desempenho do índice Bovespa. Ela tem um peso muito grande no cálculo do índice Bovespa, tá? Tanto é que o beta dela é quase 1. Tá bom? O beta, ao contrário da correlação, pode ser superior a 1. Tá? Você pode ter um beta igual a 1,5, 1,8, 1,2. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquela ação ela é muito mais agressiva do que o mercado dela. Ela é muito mais. As oscilações são muito maiores do que as oscilações do mercado. Por exemplo, uma ação que tem um beta de 1,2 quer dizer que para cada 10% que o índice Bovespa variar, aquela ação vai variar 12%. Ela vai variar 12%, tanto para cima quanto para baixo. Então ela é mais agressiva, tá? Então como que a gente vê quando uma ação ela é mais arriscada? Tem várias formas de a gente ver isso. A gente vai ver algumas técnicas ao longo das aulas, tá? Mas o que a gente está olhando agora é o beta. Então olhando o beta, né, analisando pelo beta, como que a gente sabe quando uma ação é muito agressiva, né, quando ela tem muita exposição ao risco e quando que ela não tem? A gente olha o beta, tá? Quanto mais próximo a 1, quer dizer que mais próximo aquele desempenho daquela ação é do mercado todo. Então ela vai acompanhar o desempenho do índice Bovespa, tá? É considerado uma coisa assim, uma ação meio que padrão, né? Tá neutro ali, tá igual você investir no índice Bovespa. É mais ou menos esse o raciocínio. Então comprar a Vale hoje, ó, 0,986, significa que é como se você estivesse comprando o índice Bovespa. O desempenho vai ser muito parecido com o do índice Bovespa, tá? Se a gente tem um beta maior do que 1, tipo 1,2, 1,3, 1,05, quer dizer que aquela ação ela oscila mais do que o índice Bovespa. Então ela é considerada uma ação agressiva, de alto risco. Tá? Uma carteira, então quando você compra essa ação, quer dizer que você está aumentando a sua exposição ao risco, você está assumindo mais risco para poder ter um retorno maior. O risco sempre é proporcional ao retorno, tá bom? Então o que acontece? A gente viu como é que calcula o beta
de uma ação. Eu mostrei isso para vocês na aula passada, que é basicamente a gente calcula os retornos sobre a média, né? E aí a gente vai calcular a covariância. Deixa eu pegar aqui para vocês. Cadê? Então o que a gente faz? A gente vai calcular, na verdade é muito parecido com o cálculo da correlação, porque deriva da mesma estrutura algébrica, matemática, da mesma ideia, tá? Analítica, que é o que? A reta de regressão. Tá? Então o beta, na verdade, ele é uma medida que indica a inclinação da reta de regressão linear. Tá bom? Por isso que o nome da função que a gente acha para demonstrar o beta é inclinação. Então a gente usa aqui a função inclinação e a gente já consegue o resultado do beta. Tem que ter uma base de dados, né? Você tem que ter os dados corridos, né? Série de dados da ação que você está analisando e do seu mercado, ou seja, do índice Bovespa. Você tendo essas duas séries de dados iguais do mesmo período, você consegue calcular a inclinação da reta de regressão linear, ou seja, o beta. Eu mostrei para vocês na última aula que a gente também consegue achar a correlação, o coeficiente de determinação e o beta através de um gráfico de regressão linear. Tá? Então aqui, né, no vídeo anterior, eu fiz aqui um gráfico da correlação entre Vale do Rio Doce e Itaúsa, né? E o que a gente percebeu aqui? A gente percebe que o coeficiente de determinação é 0,74, ou seja, um coeficiente de determinação muito bom. Se fosse uma pesquisa científica, a gente poderia usar essa correlação e publicar, porque ela é maior do que meio, tá? E isso é um bom sinal. Quer dizer que essa correlação ela faz sentido, tá? Ou seja, os pontos aqui na distribuição, eles estão bem juntos da reta, estão bem próximos da reta. A reta explica bem, a reta de regressão, ela explica bem o comportamento entre os retornos das duas ações. É isso que quer dizer que todos esses pontos estão próximos da reta, tá? Então é bom, é legal. E qual que seria a correlação então desses ativos? Bom, a correlação vai ser igual, né? A gente viu como é que faz o cálculo da correlação, existe a função da correlação, mas pelo gráfico, né? Pela técnica do coeficiente de determinação, para a gente descobrir a correlação é só tirar a raiz quadrada do coeficiente de determinação. Então a correlação entre as duas ações aqui é de 0,86, ou seja, 86% de correlação entre esses dois ativos. Tá? Vamos ver se é isso mesmo. Isso vai ter aqui em algum lugar. Eu acho que eu fiz isso. Ó, correlação 0,86, 0,333, tal. Exatamente, ó, Itaúsa e Vale. Né? Então aqui eu calculei a covariância entre as duas, dividi pelo desvio padrão da Vale multiplicado pelo desvio padrão da Itaúsa, aquela fórmula algébrica que eu mostrei para vocês, que tem nos slides, e assim eu chego na correlação. Então essa foi a correlação calculada, né? A correlação na função, eu uso a função correl e pego os retornos sobre a média, tá? E também essa outra forma que eu falei para vocês, que é traçando a regressão linear, né, o gráfico de regressão linear, e tirando a raiz quadrada do coeficiente de determinação. É outra forma da gente achar a correlação. Ao mesmo tempo, né, quando a gente fez esse gráfico de regressão linear entre duas ações, Vale e Itaúsa, a gente viu esse número aqui, 0,779 vezes x. Isso aqui é o grau de inclinação dessa reta, tá? Então, se a gente estivesse fazendo um gráfico de regressão linear de uma ação sobre o índice Bovespa, esse valor aqui seria o beta, tá? Como é uma ação com a outra, a gente ignora isso, a gente não usa isso, a gente vai usar isso aqui. Ação com ação, a gente não olha beta, a gente olha regressão, tá? Beta, a gente vai olhar ação com o mercado, ou seja, ação com o índice Bovespa, ok? Então vamos lá, vamos fazer então um cálculo
Vamos brincar um pouco com isso daqui, tá? Vamos puxar, deixa eu colocar aqui, IBOV, e aí a gente vai puxar os dados aqui do índice Bovespa de novo, tá? Então Google Finance, né? Eu quero desse cara aqui, eu quero o preço, e eu quero de hoje menos 730 para dar 2 anos até hoje, tá? E eu quero esse dado diário. Eu acho que tem que pôr entre aspas esse daily aqui. Vamos ver. E pronto, deu certo. Temos aqui, né, o nosso índice Bovespa. E aí como é que eu faço, né? Primeiro, então eu vou calcular os retornos, né? Vamos lá rapidinho aqui fazer para vocês, tá? Então os retornos eu vou chamar de X, tá? XI, ok? Então o retorno eu vou pegar o mais recente, né? Dividido pelo imediatamente anterior, né? Os preços e esse valor menos 1, ok? Tá aqui os retornos, beleza. Aí o que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a média aritmética desses retornos. Então vem aqui, usa a funçãozinha média, tá? Ele já me dá aqui a média. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o retorno médio, né? O retorno, o XI menos o X médio, tá? Menos o XI médio, ok? Então é isso daqui menos o XI médio. O XI médio está lá embaixo, né? Aqui, ok? Eu vou travar essa célula no F4 e pronto. Agora eu tenho os retornos sobre a média, certo? Estão aqui. O que acontece então matematicamente se eu somar isso tudo? Vai dar 0, né? Porque eu estou somando os retornos sobre a média. Então uma coisa, um retorno anula o outro e a média também obviamente vai ser 0. Então não dá para a gente ir muito além probabilisticamente, estatisticamente a partir daqui, né? Aí a gente tem aquela questão de elevar ao quadrado esse valor para poder achar a covariância, tá? No nosso caso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer primeiro um gráfico e depois a gente volta para finalizar o cálculo. Para fazer o gráfico da dispersão, da reta de regressão, até o retorno médio é o suficiente. Então vamos ver aqui a ação Vale, tá? Vale 3. E vamos copiar aqui tudo, só para facilitar. Ctrl+V. Ele já vai puxar para minha Vale. Ele vai errar aqui na média, porque ele vai estar usando a média do índice Bovespa. Eu tenho que achar aqui a média que está na coluna H. Pronto, agora vai estar certo. Vamos copiar aqui. E aqui a gente cola. Pronto. Vamos ver se está certo. Tá tudo certo, tá? Ó, tá pegando os retornos menos a média. Ok, então a gente tem o retorno menos a média de um, retorno menos a média de outro. Agora a gente traça um gráfico, tá? Vou colocar aqui embaixo o gráfico só para a gente não ficar com isso muito em cima dos dados, né? Então olha só, eu vou vir aqui, né? Vamos fazer de novo. Inserir gráfico. Eu quero gráfico de dispersão, ok? No meu eixo X, ou seja, a minha variável dependente, a minha referência, que eu quero ver quem que está variando, tá? Então o que vai ser ele? Vai ser o meu índice Bovespa. Então vamos colocar aqui todos os retornos do índice Bovespa. Onde é que eles estão? Estão aqui, ó. O retorno sobre a média, tá? Então da célula D5 até a célula D. O gráfico ficou em cima, deixa eu baixar ele aqui. Até a célula D495. Tá? Pronto. Legal. Agora a gente vai fazer o seguinte. Editar gráfico, vamos colocar mais dados, né? A gente tem no eixo X,
Vamos colocar agora a variável dependente. Tá? Então aqui vai ser os retornos da Vale. Vamos lá. Tá aqui os retornos da Vale, retorno sobre a média. Né? Tá aqui. Pronto. Ok. Já tenho aqui o gráfico de dispersão. Né? Então olha só como esses aqui são valores percentuais, né? Aqui todos os retornos das duas séries de dados. Eu consigo traçar uma linha, aqui eu devo traçar uma linha para poder achar o beta. Então eu venho aqui em personalizar, linha de tendência, ele já fez para mim automaticamente o cálculo da regressão linear. Isso aqui é a regressão linear calculada já, tá? Essa é a reta que melhor explica o comportamento desses dois ativos. No caso, um ativo e um índice, né? A Vale do Rio Doce, ON e o índice Bovespa. O que eu quero mais? Eu quero o R quadrado e eu também quero que ele mostre para mim a equação, tá? Da reta. Porque na equação da reta eu consigo ver o que? O beta, o grau de inclinação, 0,924, certo? Então, ó, achamos o beta da Vale em relação ao índice Bovespa. Está aqui, 0,924. Será que bate com o beta que a gente calculou na aula anterior? Vamos ver. Está aqui. Olha só, porque deu uma mudada no mercado, né? Tô achando que eu inverti aqui esses dados. Tô achando que aqui vai ter que ser... Pera aí, tem alguma coisa errada, pessoal. O retorno sobre a média D, tá certo. Retorno sobre a média aqui é I, tá certo também. Ah, eu acho que eu inverti aqui. Será que é isso? Vamos ver. Aqui ele está dando uma aproximação um pouco diferente, tá, do cálculo que a gente fez anteriormente, mas ainda assim, ó, é 0,924, né? Então ainda é um beta próximo do que a gente estava analisando anteriormente. Vamos calcular a função de inclinação, que aqui fica mais fácil, ó. Então a gente achou o beta no gráfico, né? Agora vamos ver aqui a partir do cálculo da função. Às vezes ali está um pouco diferente da aula anterior, porque deve ter variado as cotações e tal. Parece que foi isso mesmo, tá? Então tá correto, ó, o grau de inclinação tá ok. Vamos arredondar aqui, ó, 0,924 para 0,924. Então esse é o beta da Vale em relação ao índice Bovespa. Ok? Achamos então o beta da Vale. Vamos ver também o beta aqui de uma outra carteira. Vamos ver da Ambev, tá? Rapidamente aqui. Então vamos fazer aqui a Ambev 3, tá? Ó, vamos puxar esses caras aqui, porque o cálculo é o mesmo, né? E aí a gente cola aqui, ok? Ah lá, tá puxando a célula para mim da Ambev, as cotações. A única coisa que eu tenho que ajustar aqui é o preço médio, né? Que vai ser aqui na coluna M. Ok? Ctrl C, Ctrl V.
Beleza, tudo contra a média aqui. Os retornos sobre a média da Ambev. Ok, e agora o que eu faço? Simplesmente eu não vou fazer o gráfico, eu vou copiar aqui, ó, a fórmula da inclinação e vou só alterar as colunas. Então aqui está certo, ó, o meu dependente é a coluna N, só que o meu independente está errado porque ele puxou da fórmula anterior. Eu tenho que colocar aqui, ó, coluna D. Tá? Então, ó, D até D. Pronto. Aqui eu tenho então o beta da Ambev. Ok? Agora vamos lá, vamos fazer de outro. Já copio tudo aqui. Já colo aqui. Agora vamos ver da Usiminas. Tá? Usim 5. Então aqui o que vai acontecer? A média vai estar errada, né? Porque vai ser a média na coluna R. Pronto, eu copio aqui. Venho aqui embaixo, colo. Confiro aqui, faço uma amostragem, né? Ó, aqui tá certo. Aqui tá certo, então deu certo, tá? Tá fazendo menos a média. E aqui que eu vou mudar? Aqui tá certo já, a minha dependente, né? É o retorno sobre a média de Ambev. E a minha independente vai ser do índice Bovespa. Tá? Então vai ser aqui coluna D. Vou até copiar aqui, ó. Que aqui eu já tinha arrumado, né? Vamos ver se vai dar certo. Olha lá. Não, ele não travou. Ah, é porque eu não travei, ó. Tem que travar aqui. Tem que travar. Pronto. Dei o F4, né? Agora vai dar certo, ó. E é 0,74, tá? Então, ó, a inclinação, né, da minha dependente, que é a Ambev, com a minha independente, que é o índice Bovespa. Então, o meu beta é 0,74. Tá bom? Então, aqui, pessoal, o que acontece? Eu tenho o beta de cada uma das ações. Né? Como que funciona a teoria da carteira? Tá? Depois, pessoal, num outro momento, a gente vai ver aí como fazer a otimização de uma carteira pela metodologia do Markowitz. E a gente vai também ver como é que faz o cálculo do Sharpe, tá? Para fundos de investimento, e dá para a gente utilizar também em carteiras de ações. O que acontece? Antes de falar disso, do Markowitz, do Sharpe, a gente vai falar do beta da carteira. Tá? Isso é muito, muito, muito importante. Então, aqui a gente viu o beta de cada uma das ações. Então, vamos considerar o seguinte, vamos pensar o seguinte, tá? Olha só, vamos pensar que eu tenho 100 mil reais e eu tenho ações da Vale 3 e ações da Usiminas, né? Ou da Ambev. Ah não, eu tenho Ambev e também tenho Usiminas. Eu tenho 3 ações, Vale, Ambev e Usiminas. Vale. Tá? Aí, pessoal, o que eu vou fazer na minha carteira, tá? Eu vou colocar 30% em cada uma, tá? Ou melhor, né? 33% em cada uma dessas ações. Está bem? Então, aqui eu tenho o código da ação. Aqui eu tenho percentual carteira. E aqui eu tenho o beta da ação. Então eu calculei aqui já o beta, né? Vamos copiar aqui. Ó, da Ambev é 0,74, da Usiminas é 0,843. E da Vale é 0,934, né? A gente viu aqui atualizado. 924. Legal. Agora, pessoal, eu tenho que saber o beta da carteira. Como que eu faço isso? Isso é muito simples. A dificuldade é você achar o beta das ações. Depois que você achou o beta das ações,
você simplesmente vai multiplicar cada beta pela proporcionalidade daquela ação na carteira, tá? Então, ó, beta, vou colocar assim, proporcional. Então é igual a esse valor vezes a minha proporção, 33%. Aqui ele está pedindo se ele pode fazer em todas. Sim, pode fazer em todas. Tá? Então olha só, ele está calculando, ele está multiplicando o beta pelo proporcional, o percentual de dinheiro que eu tenho investido em cada uma das ações. Então eu tenho 33% do meu dinheiro nessa carteira investido em Vale 3. Então 33% desse dinheiro está com um beta de 0,924. Ou seja, não é a carteira toda que tem o beta de 0,924, é só 33%. Ok? O que isso que significa? Significa que proporcionalmente o beta que eu tenho por causa da Vale é de 0,304. Isso aqui é um beta ponderado. É como se fosse uma média ponderada, só que eu estou usando o beta. Né? Então eu multiplico o beta que eu calculei pelo tamanho de recurso, pelo percentual, pela proporção que eu tenho de recurso alocado naquela ação. Tá? E aí o que eu faço por último? Eu simplesmente vou somar esses betas ponderados. E pronto, está aqui o beta da minha carteira. Isso quer dizer que a somatória dessa minha carteira, ela vai ter um desempenho parecido com o índice Bovespa em 0,827, ou seja, 82,7%. Tá? É uma carteira considerada, aí a gente pode dizer que ela é uma carteira mais tranquila, né, para uma pessoa que não quer tanto risco. Por quê? Porque o beta está abaixo de 1. Então, se o beta está abaixo de 1, o risco é considerado moderado, menor do que o mercado. Tá? E se eu quiser aumentar esse risco? Bom, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar, digamos, 43% aqui e deixar só 23% em Ambev. Vamos ver o que acontece. Olha só, não mudou muito, né? Mas e se eu tirar da Ambev aqui, deixar só 13% e aqui colocar 63%? Deixa eu fazer aqui. Opa. Então vamos fazer assim, ó. Vamos colocar 70% em Vale, 10% em Ambev e 20% em Uzi Minas. Olha só, a minha carteira já vai para praticamente 89%. Tá? Eu posso também fazer uma carteira, reduzir, né? Eu quero deixar ela menos arriscada, né? Ou então eu quero arriscar mais ainda. Como que eu faço? Deixo só 5% aqui, coloco aqui 75%. Olha lá, já foi para quase 90% de beta. Poxa vida, tá muito alto esse beta, né? Tá reagindo muito ao mercado. Eu quero reduzir minha exposição. Então o que eu faço? Eu vou diminuir minha alocação. Eu vou deixar, digamos, 20% aqui em Vale, tá? E aí eu coloco 60% em Ambev. Olha só, já vai para 79%. Tá? Eu posso reduzir ainda mais a minha exposição, deixando só 5% aqui. E aí aqui eu coloco quanto? Aqui eu coloco 75%, né? Olha lá, já vai para 77% o meu beta. Tá? Então a gente viu aqui que mudando a alocação dos ativos, você muda o comportamento de toda a sua carteira. Ok? Então, com base nisso, a gente consegue montar uma carteira de ações e analisar o beta dela, ver como que ela está reagindo, se ela está muito agressiva, se ela está mais tá uma carteira mais moderada de risco, né? Você consegue dosar a sua exposição ao risco olhando o beta. Além disso, você saber o beta é muito importante para que você possa fazer operações em outro momento com derivativos financeiros, para fazer operações de hedge da sua carteira, né? Ou até mesmo para ir modificando essa carteira ao longo do tempo. Então, se você acha que o mercado agora vai ficar muito arriscado, você pode ir mudando a sua carteira, né? Fazendo essas trocas que eu fiz aqui nos percentuais, né? Mas na vida real, você vai lá e vende algumas ações e compra outras, para
botar para manipular o beta, deixar ela menos arriscada, com menor exposição ao mercado, tá bom? E sabendo o beta também você consegue fazer operações com derivativos para operações de hedge, de proteção de preço, de trava de risco de oscilação do preço. Mas isso é um outro assunto, a gente não vai alcançar isso no nosso curso, tá? É uma coisa mais avançada. Mas saber o beta da carteira é fundamental, serve para tudo, é primordial para a gente poder fazer uma gestão de risco, tá? Isso serve, pessoal, para 3 ações, 10, 20, 30 ações. Você sempre consegue calcular o beta da carteira e acompanhar isso. Uma outra observação importante, o beta não é estático. O cálculo do beta vai mudando com relação ao passar do tempo. Então, o tempo vai passando, vai mudando o beta, tá? Então isso aqui muda ao longo do dia, muda de um dia para o outro, por isso que é importante acompanhar. Porque isso aqui, às vezes, você inicia a carteira com um beta igual a esse. Mas aí, ao longo do tempo, alguma coisa acontece, a Ambev começa a ficar com um beta maior, vai para 0,88. Olha só o que acontece com o beta da carteira, tá? Então, se você quer manter o seu beta mais moderado, você tem que ir ajustando, você tem que acompanhar, né, o beta da sua carteira com o passar do tempo, tá bom? Bom, então, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho de como usar o beta e a correlação, que poderia ser também a covariância, mas eu gosto de olhar mais a correlação, olhar a correlação entre os ativos para você diversificar de uma maneira eficiente a sua carteira, tá? Então, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu já vou adiantar aqui que quando você tem ações que a correlação entre as ações é muito alta, digamos que a Vale do Rio Doce e a Ambev tivesse uma correlação de 0,90, ou seja, 90%. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Ambev e Vale se comportam praticamente do mesmo jeito. Então não faz sentido eu ter essas duas ações na minha carteira. É melhor eu ter uma ou outra, tá? Eu tenho que distribuir com relação à correlação entre os ativos também. Se eu tenho uma carteira com vários ativos e eles são muito correlacionados, não faz sentido eu ter essa carteira, tá? Porque eles vão se comportar mais ou menos da mesma forma, como se fosse o mesmo ativo. Então é importante distribuir o risco olhando a correlação entre os ativos e olhando o beta da carteira, tá certo? Então, em outro momento, eu vou fazer um outro vídeo explicando com mais detalhes a gestão de uma carteira através do beta e da correlação. O meu objetivo aqui era explicar para vocês como calcular o beta de uma carteira de ações, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.